Olá, bem-vindo ao panorama desta terça-feira, 6 de julho. Veja agora o que preparamos para esta edição. No nosso giro de notícias, MEC lança cursos virtuais de capacitação para professores e gestores. Está aberto o credenciamento para participar do projeto Trilhas do Futuro do Governo de Minas. Vacinação contra a gripe é estendida para pessoas acima de 6 meses de idade em Caratinga. E ainda nesta edição, baixa umidade. Confira alguns cuidados que ajudam a minimizar os efeitos do tempo seco na saúde. O quadro Pense Direito de hoje vai falar sobre a lei do superendividado. Veja também, Hospital Veterinário Joaquim Felício promove feira de adoção de cães e gatos. Tudo isso você acompanha a partir de agora. Não saia daí. O Ministério da Educação lançou cursos de capacitação à distância para professores e gestores da alfabetização. A ideia é melhorar a base de aprendizado das crianças. Que será uma ferramenta valiosa, que irá contribuir positivamente com o fazer pedagógico voltado à alfabetização. Esse processo tecnológico, essas ferramentas que chegaram para nós, veio para ficar, porque é um ganho para a sociedade, é um ganho para a comunidade educacional. Nosso objetivo é construir alicerces sólidos e, assim, contribuir para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Ainda falando em educação, vai até o dia 16 deste mês o prazo de credenciamento de instituições interessadas em participar do projeto Trilhas do Futuro do Governo de Minas. Neste processo serão contratadas vagas em instituições públicas e privadas. O objetivo é, a partir deste segundo semestre de 2021, disponibilizar cursos técnicos gratuitos para estudantes do ensino médio. Na relação de municípios já credenciados estão Inhapim, Ubaporanga, Pingo d'Água, Raul Soares, Ipaba, Piedade de Caratinga e Vargem Alegre. Nós, através da secretária Júlia, de Educação, estamos lançando o programa Trilhas do Futuro, que tem por objetivo preparar profissionalmente alunos da rede estadual, municipal e privada para o mercado de trabalho por meio de cursos profissionalizantes. Eu, que trabalhei por 35 anos no setor privado, me deparei constantemente com uma situação que ocorre em Minas Gerais e no Brasil de forma genérica. Qual que é esta situação? São muitas empresas que necessitam de determinados profissionais e não conseguem contratá-los, porque eles não estão disponíveis no mercado. E as empresas muitas vezes deixam de desenvolver determinados projetos, até mesmo fazer determinados investimentos por essa falta de profissionais. E temos o outro lado da moeda, que são milhares de jovens e adultos também, procurando uma vaga no mercado de trabalho e não conseguem uma colocação para estar ajudando, muitas vezes, numa renda de uma família que não tem uma renda adequada. O que nós estamos querendo fazer com o programa Trilhas do Futuro é reduzir essa disparidade gritante que existe. O diretor do Departamento de Patrimônio de Imbé de Minas gravou um vídeo esclarecendo à população os motivos pelos quais o ginásio poliesportivo da localidade não está funcionando. De acordo com ele, a estrutura oferece riscos à comunidade e o local está passando por reformas. Veja. É sabido que há cerca de 3 anos esse ginásio poliesportivo foi interditado em decorrência de um temporal que houve e que ruiu parte do telhado e das paredes aqui da frente. A comunidade sabe disso.
Porém, a atual administração observou, através da equipe de engenharia, que o telhado apresenta problemas na conservação, talvez devido ao tempo de uso, as fezes dos pombos que moravam aqui dentro. Então, parte das tesouras estão apodrecendo e oferece certo risco para a utilização do ginásio. Então, a atual administração, achou por bem fazer uma reforma mais ampla, porque se oferece risco, a gente quer evitar esse tipo de coisa para evitar acidentes. Então, o que nós estamos fazendo é mantendo o ginásio fechado por mais alguns meses e certamente dentro de 2 ou 3 meses no máximo, a gente já vai estar oferecendo um ambiente mais confortável e seguro para a população e para os atletas participarem dos eventos e demais coisas que vierem a ser promovidos pela área de esportes. Pessoas acima de 6 meses de idade já podem tomar a vacina contra a gripe. As unidades básicas de saúde estão abertas das 8 às 10h30 da manhã e de 1 às 4 horas da tarde para a vacinação. Aquelas pessoas que moram em áreas descobertas devem procurar a unidade 5, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Vale ressaltar que é preciso aguardar o prazo de 15 dias entre a vacinação contra a gripe e contra o novo coronavírus. Durante o inverno, os índices de umidade relativa do ar costumam ficar muito abaixo do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. No entanto, alguns cuidados já ajudam a minimizar os efeitos do tempo seco. É o que você vai conferir na reportagem a seguir. Quando se fala em inverno, a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é o frio. Isso porque durante a estação, as massas de ar polar, aquelas responsáveis por causar diminuição na temperatura, geralmente chegam ao Brasil com maior intensidade. Inclusive, o meteorologista Rui Brandos Reis falou sobre as temperaturas para esses dias em Caratinga e região. Região de Caratinga e Patinga com muita nebulosidade, isso se deve à circulação marítima, umidade proveniente do Oceano Atlântico. Então, bastante nebulosidade, até com possibilidade de chuvisco no dia de hoje. Mas a tendência dessa nebulosidade é diminuir a partir de amanhã com o avanço da massa de ar polar no sentido do Oceano Atlântico. As temperaturas estão dentro do esperado nas regiões leste e nordeste do estado, então nada muito significativo. É comum essa queda de temperaturas, principalmente no início do inverno. Isso se deve à passagem de massa de ar polar aqui pelo estado e também pelas frentes frias que passam ao longo do litoral da região sudeste. Mas um outro fator muito importante que também merece a atenção de todos no período seco é a baixa umidade relativa do ar, uma das principais responsáveis pelo agravamento dos sintomas de doenças respiratórias e para o surgimento de gripes e alergias. Com a chegada do inverno, a gente tem uma baixa umidade relativa do ar, combinada com uma queda da temperatura e também alterações bruscas da temperatura. Isso tudo contribui para o aparecimento das alergias respiratórias. Esses fatores também eles reduzem os mecanismos de defesa do organismo, propiciando o surgimento de infecções. Somado a isso, nos dias frios, a gente tende a permanecer muito tempo em ambientes mais fechados e sem muita ventilação. Isso favorece a transmissão de vírus e bactérias responsáveis pelas doenças respiratórias infecciosas, como pneumonias, gripes e resfriados. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a umidade do ar esteja no mínimo em 60% para conforto e saúde da população. Mas, durante o inverno, índices entre 20% e 40% são observados quase que diariamente em áreas do interior e grande parte do sudeste. A baixa umidade do ar também aumenta muito a concentração de poluentes e de gases tóxicos que não conseguem se dispersar na atmosfera. Com isso, outros problemas como dores de cabeça e irritações nos olhos, nariz e garganta também podem surgir. Mas existem alguns cuidados que são capazes de amenizar esses sintomas. Tem algumas medidas gerais que a gente pode adotar, como
manter a casa limpa, manter a casa arejada, ingerir bastante líquido ao longo do dia, fazer a lavagem nasal da cavidade nasal com soro fisiológico para hidratar essa mucosa nasal e remover as secreções retidas no trajeto do nariz, usar umidificadores de ar e deixar o ambiente arejado para minimizar a circulação dos vírus que são comuns nessa época do ano e para a criançada manter a caderneta de vacinação em dia. Então fique atento a essas dicas para que você possa seguir saudável, mesmo nos períodos de baixa umidade. Terça-feira é dia de Pense Direito no Panorama. Hoje vamos falar sobre a lei do superendividado. Ficou curioso com o tema? Então fique ligado nas informações que o advogado Lucas Cota de Ramos traz para você. Veja. Sobre a lei do superendividamento, assim chamada a lei número 14.181 desse ano de 2021, é uma lei que veio para alterar o nosso Código de Defesa do Consumidor, incluindo neste código um capítulo que dispõe sobre a prevenção e medidas para combater os chamados superendividamento. Nós temos aqui, por exemplo, o artigo 54A, que trata, que dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural. Então, só vale para proteger a pessoa física, a princípio, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. Aí a lei, logo no seu parágrafo 1º, já classifica aqui, já nos dá um conceito do que seria o chamado superendividamento. Olha que interessante. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de um consumidor, pessoa natural, novamente pessoa física, de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas. O que quer dizer vincenda? Aquelas que estão por vencer, aquelas que irão vencer ainda e também as que já venceram, no caso aqui das exigíveis, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. O que é o chamado mínimo existencial? Como o nome sugere, é aquele mínimo de patrimônio, de renda que você tem que ter para garantir a sua sobrevivência, né? É o básico, é a alimentação, hidratação, a moradia, vestuário básico e esse tipo de coisa. Nada supérfluo, mas realmente aquele básico. Se aquele consumidor, pessoa natural, que age de boa fé, ele se superendivida, essa lei, então, traz mecanismos para poder combater e regulamentar e resolver essa situação desse consumidor, novamente, repito, de boa fé, porque aquele que age de má fé, aquele que toma empréstimo aqui, ali, de má fé para poder comprar carro de luxo, roupa de luxo, celular de luxo, né? Nada voltado à sua subsistência, mas pura e simplesmente buscando luxo. Esse não é contemplado por essa legislação, não. Essa legislação vem proteger o consumidor que se endivida de boa fé, tá? É importante perceber que o Brasil, ele é um dos países que mais tem inadimplência no mundo. Aqui nós temos muitos e muitos devedores que não conseguem de maneira nenhuma saldar suas dívidas, porque tem correção monetária, juros, aquilo vira uma bola de neve. Então essa lei vem em boa hora realmente. O objetivo dessa lei é trazer possibilidade maior de acordo, tá? E ela prioriza a existência desse acordo na esfera extrajudicial, ou seja, fora da justiça, pelo PROCON, por exemplo, pelos PROCONs dos municípios e estados aí afora no Brasil, né? Ela possibilita ao devedor apresentar ao credor, quem deve ao consumidor, credor pode ser um banco, uma instituição bancária, etc. Possibilita aquele que deve apresentar um plano de pagamento ao credor. Olha que interessante. O devedor pode estabelecer, olha, não tem como pagar 100%, consigo pagar 50%, dividido de tal forma, com uma carência de tantos meses para começar a pagar. Perfeito. Então traz essa possibilidade aí com mais ênfase. E ela estabelece também um percentual da renda do devedor que não pode ser comprometida, justamente buscando aí garantir o seu mínimo existencial. E essa lei trata de dívidas, por exemplo, de cartão de crédito, crédito consignado, empréstimo pessoal, conta de água, luz, etc. E é interessante perceber que para poder fazer esse tipo de acordo, a princípio, realmente não é necessário o acompanhamento de um advogado, embora seja muito aconselhável, pois ele que vai conseguir identificar ali, eventualmente, quais cláusulas são abusivas ou não num determinado contrato com uma instituição bancária, mas certamente se você for levar isso à justiça, se for uma causa de 20 salários mínimos ou mais, aí sim é necessário procurar um advogado
porque aí já passa a ser necessária a atuação do advogado no juizado especial da vida, por exemplo. Então essa lei vem em boa hora, vem para combater o superendividamento, que realmente se agravou com a pandemia do coronavírus, né? A crise econômica dela decorrente, e realmente uma legislação que vem a somar aí no nosso Código de Defesa do Consumidor. E como sempre, reforçamos aqui, se você tiver alguma dúvida sobre esse ou outro assunto do direito, é importante procurar a orientação de um advogado de sua confiança. E agora é hora de ver as oportunidades de emprego anunciadas pelo Cine de Caratinga. Ajudante de carga e descarga de mercadoria, sem experiência e com disponibilidade de horário. Atendente balconista, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Atendente de farmácia balconista, com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade de horário. Auxiliar de linha de produção, sem experiência e com disponibilidade de horário. Camareira de hotel, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, além de ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Carpinteiro com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Vaga de carpinteiro para trabalhar em Miracatu, São Paulo e Ouro Branco, Minas Gerais, com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade total para viagens. Conferente de carga e descarga em expediente noturno, com experiência na carteira de trabalho. Cozinheiro de restaurante. É necessário ter experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter disponibilidade para trabalhar à noite. Embalador à mão, embalagens e serviços gerais, sem experiência e com disponibilidade de horário. Encarregado de crédito e cobrança, vaga para trabalhar em São Domingos das Dores, com experiência em setor administrativo, podendo ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Lanterneiro de automóveis em reparação, com experiência que pode ser como auxiliar e também fora da carteira de trabalho. Mecânico de motocicletas, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Motofretista, motoboy com experiência podendo ser fora da carteira de trabalho, além de disponibilidade para trabalhar à noite e habilitação A. Motofretista, motoboy com experiência podendo ser fora da carteira de trabalho e habilitação A. Motorista de automóveis para distribuidora de gás, com experiência podendo ser fora da carteira de trabalho e habilitação AB. Motorista de automóveis para pet shop, sem experiência, mas com habilitação AB. Motorista de automóveis para distribuidora de bebidas, sem experiência, mas com habilitação A e B e disponibilidade para serviços pesados. Office boy, sem experiência, mas com ensino médio completo e habilitação A. Operador de escavadeira hidráulica, vaga para trabalhar em Piedade de Caratinga, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho desde que possua referência. Pintor de veículos reparação, com experiência podendo ser como auxiliar e fora da carteira de trabalho. Servente de obras, vaga para trabalhar em Miracatu, São Paulo e Ouro Branco, Minas Gerais, com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade total para viagens. Supervisor de andar em hotel, com experiência em liderança de equipe em área de limpeza, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também possuir ensino fundamental completo. Técnico em saúde bucal, é necessário ter curso técnico. Torneiro mecânico, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Vaqueiro, vaga para trabalhar em Vargem Alegre, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Vendedor no comércio de mercadorias, insumos agrícolas em Caratinga e região, com experiência em vendas, podendo ser fora da carteira de trabalho, além de ensino médio completo e habilitação B. Vendedor interno para loja de móveis, com experiência na carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Vendedor interno para loja de roupas, sem experiência na carteira de trabalho, mas com ensino médio completo. E vendedor interno, atendente comercial em materiais de construção, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil.
Os candidatos podem ainda agendar o atendimento presencial no endereço mg.gov.br/agendamento. Vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira na nossa região. De acordo com o Clima-Tempo, a previsão para Caratinga nesta quarta-feira é de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima de 26 graus. Em Vargem Alegre, a previsão é de sol e não chove. A mínima é de 15 graus e a máxima de 29 graus. Em Bom Jesus do Galho, o dia será de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A mínima é de 12 graus e a máxima de 27 graus. O Hospital Veterinário Joaquim Felício, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga, está realizando uma feira de adoção de cães e gatos. Os animais já estão prontinhos para alegrarem novos lares. Esta é uma ótima oportunidade para quem deseja adotar um animal de estimação. Animados e ansiosos por um novo lar. São cães e gatos de diferentes idades e histórias. Alguns deles chegaram ao Hospital Veterinário Joaquim Felício, debilitados e agora saudáveis e recuperados, estão prontos para alegrarem uma nova família. A feira de adoção pretende garantir um lar seguro para esses animais. O objetivo da feira é fazer o encontro de necessidades. Sabemos que tem cães e gatos que precisam de uma família e sabemos também que existem pessoas que precisam do que os cães e gatos têm a oferecer. Então a gente propõe com a finalidade de fazer esses encontros e na grande maioria a gente sabe que são proveitosos, são encontros onde existe um sucesso máximo aí no que tange às necessidades, ou seja, tudo é preenchido a partir do momento de adoção. Desde 2018, o Hospital Veterinário Joaquim Felício desempenha um importante trabalho na região. Além da promoção da saúde dos animais, o papel social também é mantido pela instituição. Essa missão aí social que desempenha o tratamento de animais que porventura chegam para a gente com variadas histórias aí, e esses animais são reabilitados para poder ter condições de serem destinados a novos lares, novas histórias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 30 milhões de cães e gatos estão em situação de rua no Brasil. A adoção responsável depende da manutenção das necessidades básicas do animal, como a saúde, segurança e bem-estar. Para participar da feira e adotar um novo amigo, é preciso ter em mãos os documentos pessoais. Dessa forma, é possível fazer a diferença na vida desses animais. Preencher a documentação, trazer documentos pessoais, informações de por que deseja ter aquele animal, o espaço que tem, para que seja uma posse o máximo responsável possível. Saber se o ambiente que a pessoa tem é ideal para aquele animal, se o tipo de espera do comportamento é compatível com o comportamento do animal que a gente tem, etc. Então a gente conversa, a gente conhece, conta dos comportamentos e da história de cada um, e a partir daí a pessoa faz a escolha de qual animal vai querer levar para sua casa. E se você quiser mais informações sobre as adoções de cães e gatos, é só fazer contato pelo WhatsApp 33 99124 4455 ou pelo telefone 33 3322 7900, ramal 7895. E o panorama desta terça-feira vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência e companhia. Não deixe de conferir as nossas redes sociais para seguir informado com as notícias da atualidade. Amanhã estaremos de volta às 6h30 da noite. Esperamos você. Até lá!